Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Direito Sem Fronteiras. No último programa, nossa conversa foi sobre o centenário da Primeira Guerra Mundial. Hoje, o assunto é a Segunda Guerra Mundial. O conflito teve início em 1939 e terminou em 1945, quando a explosão de 2 bombas atômicas marcou a história da humanidade. Para discutir o tema, estão aqui comigo o professor de Direito Internacional, George Galindo, e o historiador Rogério Lustosa. Antes, como de costume, eu convido os senhores e a você que está em casa a assistir a uma reportagem sobre o tema da semana. Não foi como o presidente americano, à época da Primeira Guerra, Woodrow Wilson, imaginou que ela representaria. A guerra para acabar com todas as guerras. Disso passou longe. Tomada por um enorme sentimento de humilhação e vingança pelas consequências da derrota na Primeira Guerra, a Alemanha alimentou e desencadeou a Segunda Grande Guerra Mundial. Antes, durante a década de 30, Alemanha e Itália investiram fortemente na indústria bélica. À medida que, apesar de ter gerado mão de obra num momento crítico de pobreza, desemprego e crise econômica, não escondia a intenção de colocar em prática os ideais expansionistas dos dois países. Hitler assumiu a presidência da Alemanha em 1934 com a firme missão de reconquistar as terras perdidas à época da Primeira Guerra e de aumentar o território alemão a qualquer custo. O ditador nazista acreditava que isso só seria possível através da guerra e não mediu esforços para provocá-la. Distante dali, com a pretensão de conquistar mais espaço na Ásia, o Japão também se fortaleceu militarmente. No dia 1º de setembro de 1939, Hitler e suas tropas invadem a Polônia, provocando uma reação imediata da França e Inglaterra, que declaram guerra ao país nazista. A partir daí, instaurava-se o que veio a ser o maior conflito militar que já se teve notícia. Na semana passada, quando falamos a respeito da Primeira Guerra Mundial, eu fazia uma pergunta a respeito do fato que é apontado como o que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Mas, na ocasião, como verificamos, isso era apenas um elemento que foi exatamente o estopim. No caso da invasão da Polônia, se dá a mesma coisa, eu tenho a impressão. É toda uma conjuntura que resulta na Segunda Guerra Mundial. Eu pergunto nesse sentido ao professor Lustosa, com relação a afirmações que são feitas em relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Há quem diga que a Segunda Guerra Mundial foi uma batalha da Primeira Guerra Mundial, ou como o professor nos explicava logo no início, antes mesmo de gravarmos o programa, o historiador Eric Hobsbawm diz que, na verdade, é uma guerra só. O historiador britânico Eric Hobsbawm, ele fala que é preciso ter uma escala distinta, de maior distância. E à medida em que nós nos distanciamos da guerra, nós conseguiríamos enxergar uma só guerra, uma longa guerra de 31 anos. A minha especialidade, na verdade, é o fascismo e a extrema-direita. E, nesse sentido, eu discordaria fortemente do historiador britânico, na medida em que o fascismo, que é um movimento absolutamente novo, que surge, é verdade, em decorrência da experiência de guerra de trincheira, mas, de qualquer modo, é um movimento absolutamente novo, que vai criar uma situação diversa. Então, é um tempo muito distinto, uma realidade tecnológica distinta, uma realidade política e ideológica bastante diferente, são guerras de naturezas realmente bem distantes, embora ambas estejam dentro do que a gente poderia, e aí sim concordar com o Hobsbawm, como a era das catástrofes e a era dos massacres, porque se nós olharmos num tempo longo, de 1816 a 1965, nós tivemos 74 guerras internacionais. Dessas 74, apenas 3 tiveram mais de 1 milhão de mortos. A Guerra da Coreia, também no século XX, e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, elas se aproximam, são guerras marcadas por grandes massacres, mas as diferenças são imensas. Eu gostaria de voltar ainda neste programa em relação a esse aspecto do fascismo, do nazismo, naquele contexto gerando a própria Segunda Guerra Mundial, mas antes eu gostaria de perguntar ao professor Galindo do ponto de vista de afirmações que são feitas na perspectiva do direito. Particularmente ao final da Segunda Guerra Mundial, ganha uma força imensa o debate relativo aos direitos humanos. Não era propriamente uma novidade, desde o século XIX, pelo menos, já se falava disso, sem falar nas raízes, voltando lá atrás ao iluminismo,
mas ganha-se uma força muito grande nesse debate em função dos absurdos que aconteceram naquele período. O que seria um divisor de águas nesse sentido? Mas a própria Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, fazem parte de um conceito único sob esse ponto de vista? Edu, é interessante porque você toca num tema que é um tema hoje que existe uma efervescência de escritos sobre ele, saber exatamente quando que acontece a origem do direito internacional aos direitos humanos, né? Tem muita gente hoje, muita gente de alta qualidade escrevendo. Existe basicamente, eu diria, dois grupos, né? Aqueles que acreditam que sim, 45, e mais especificamente, alguns anos depois, 48, a Declaração Universal seria o estopim do movimento internacional de direitos humanos, e alguns que acreditam que é antes disso. E aí eles vão se dividir. Alguns acham que é a Revolução Francesa, tem outros que acham que desde a Grécia você vai encontrar direitos humanos, outros acham que no século XIX você já encontrava alguns sinais. Seja como for, ainda que o começo dos direitos humanos tenha, no plano internacional, né, tenha acontecido antes da Segunda Guerra Mundial, o fato é que a Declaração Universal ela realmente foi um fator absolutamente importante nesse processo, né? Embora eu acho que se superestime o impacto imediato dela. A Declaração Universal ela não teve um impacto imediato em 48. Ela veio a ter, na medida que os anos foram se passando, eu diria muito mais na década de 60, é que ela vai começar a ter um apelo grande, né? Porque a década de 50 foi uma década, pelo menos do ponto de vista dos direitos humanos, muito travada pelo conflito ideológico soviético e capitalista, né? A partir da década de 60 é que também novos atores vão surgir, principalmente o movimento dos não alinhados, que vão propondo uma nova forma de se pensar temas da agenda internacional, e o debate internacional sobre direitos humanos ele vai ganhando mais fôlego. Na década de 60 que o tema começa realmente a volta a se tornar importante. Mas sem dúvida que a Segunda Guerra Mundial, o final dela foi um fator absolutamente essencial para provocar se não o começo, mas pelo menos uma nova orientação em termos de proteção internacional de direitos humanos. Vamos voltar um pouquinho, falamos agora praticamente do final da Segunda Guerra Mundial nesse sentido, mas vamos voltar um pouquinho agora ao período entre guerras, que é exatamente a eclosão, o grande debate, e não apenas o debate, mas o grande embate até mesmo, e que acaba ocasionando o próprio surgimento do nazifascismo a partir da Europa e se espalhando pelo mundo. Faço a pergunta, inclusive, sobre uma perspectiva. Há um debate extremamente atual, que é justamente marcado até, de certa maneira, agora, nos últimos anos, pela questão dos partidos de extrema-direita na Europa, no contexto atual, e pela recente vitória, inclusive, dos partidos de extrema-direita, novamente. A pergunta que eu fiz no programa passado aos nossos convidados anteriores, se a história ela se repete ou se ela não se repete, ou se ela se repete apenas na forma de farsa, como já foi instituído. Há alguma semelhança entre esses períodos? É perigoso se fazer essa análise? Pensar que a história se repete pode ser uma estratégia retórica, né? Mas os sentidos são outros, os contextos são outros, os embates são outros. Quando nós pensamos, por exemplo, o Front National na França hoje, né, da Marine Le Pen, do velho Jean-Marie Le Pen, com os seus 25% de votos na eleição para o Parlamento Europeu, pode-se pensar, num certo sentido, numa vitória, mas que é muito parcial, porque, afinal, estamos falando de um parlamento com 700 quadros, não é? E 100, aproximadamente, parlamentares que compõem grupos de extrema-direita e que são muito distintos. Efetivamente, quando se pensa a extrema-direita francesa, o que é chamado como extrema-direita francesa, ela está extremamente distante dos sentidos que a extrema-direita europeia dos anos 30 construiu e idealizou. Eu vejo com muito perigo essas comparações que são feitas, porque o nazismo e o fascismo também italiano, eles foram uma experiência tão grotesca na história da humanidade que eu acredito que fazer comparações deles com outros regimes ou com outras situações do presente, acredito que é preciso ter um cuidado muito grande. Eu acredito que as pessoas não têm esse cuidado. Eu acho que é preciso um dever ético de fazer essa diferença e estabelecer que esse inenarrável é uma experiência absolutamente inédita na história da humanidade.
Mas, ao mesmo tempo, para que esses movimentos de extrema-direita, de algum modo, encontrem espaço, é preciso, de fato, ressignificar o passado. Claro, e é nesse sempre. sentido que vêm as teorias revisionistas, que em França foram vetadas judicialmente. Sim. Exatamente, e é uma grande controvérsia. Um historiador do Porto, Pierre Nora, por exemplo, ele se posicionou contra esse veto, na medida em que acha que a liberdade de discussão e de pesquisa se faz como necessária. Forcey, né, que é o grande teórico lá do Robert Forcey, da Universidade de Lyon, foi aposentado juridicamente, afastado de todos os espaços de debate acadêmico em função da entrada dele na teoria revisionista, que é a teoria que vai negar que as câmaras de gás existiram, que o extermínio étnico existiu. Isso, de fato, é um problema imenso a ser discutido, mas, de qualquer modo, parece ser uma estratégia que abre a brecha para que a extrema-direita decole, na medida em que se nega um passado tão horripilante, né, criando, então, maiores possibilidades de ação de uma extrema-direita que, embora não seja necessariamente nazista, de toda forma é vinculada a esse passado tenebroso, como o professor falou. A gente vai para um rápido intervalo e volta num instante para continuar a nossa conversa sobre a Segunda Guerra Mundial. Você que nos acompanha, não saia daí. Agende-se para o 12º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que vai debater o tema O Direito Internacional e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. O evento será no Hotel Matiz Convenções, em Salvador, de 27 a 30 de agosto. Informações e inscrições no site www.cbdi2014.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta no nosso programa de hoje. Estamos falando a respeito da Segunda Guerra Mundial. Professor Lustosa, no final do primeiro bloco eu já adiantei um tema que é referente ao fato de que, visto em retrospectiva, o processo histórico referente a esse período, ele parece bastante claro. A definição de lados é bastante preto no branco, né? Mas eu pergunto se no contexto daquelas pessoas que viviam aqueles dramas naquela época, as pressões específicas, o próprio noticiário, o dia a dia, se a questão era bem dessa forma. Eu pergunto até porque, recentemente, lendo um livro a respeito do período na época, particularmente em relação à França, talvez seja surpreendente à vista da ótica de uma pessoa dos dias atuais, determinados discursos até de escritores e pessoas famosas, e eu lembro bem de uma frase dita por um escritor francês: anseio por um regime autoritário e aristocrático. Sim. Parece que a situação na época era um pouco diferente à ótica do que nós teríamos nos dias de hoje. Sem dúvida, Cadu. Nos anos 30, toda a sociedade, o modelo de desenvolvimento liberal tinha sido colocado em xeque. A quebra de Wall Street foi um acontecimento extremamente marcante, mas além da quebra da Bolsa, né, e a partir dela uma grande depressão que se segue, existe, na verdade, toda uma sociedade que é colocada em xeque com a Grande Guerra. A mais tarde conhecida como a Primeira Guerra Mundial, levou a cabo a sociedade burguesa, por falta de expressão melhor, vou dizer assim, ou a sociedade da Era Vitoriana ou da Belle Époque, ela entra num colapso total. E nos anos 20, a crise do sistema capitalista como um todo e a Grande Depressão. Então, a ideologia que, de algum modo, legitimava um modelo político como o que existia na República Alemã, chamada República de Weimar, ou na frágil República Liberal Francesa, de fato, não se acreditava mais nesses caminhos. Em França, tem um amplo movimento, a Action Française, que estabelece exatamente projetos autoritários. Existe um imaginário que compartilha dessas ideias. Mussolini, nos anos 20, ele não era visto como ele será visto mais tarde. A Segunda Guerra muda o olhar que se tem em relação à Itália. Mussolini é o grande estadista dos anos 20. Quando a Carta do Trabalho é aprovada pelo parlamento italiano em 1928, isso parece ser um grande marco para a humanidade. No Brasil, né, Vargas, a CLT, em muitos aspectos, não vou dizer que é um arremedo, mas se inspira bastante na Carta Italiana. Mais tarde, a Argentina, de Juan Domingo de Perón, também se inspira bastante numa carta que parecia mudar todos os projetos, né, políticos, sociais, com uma entrada dentro do que na América Latina nós chamamos de trabalhismo. Então, Mussolini aparecia muito mais como um sonho, como um grande estadista. O intelectual Plínio Salgado, do Brasil, ele conhece Mussolini em 1930 e é paixão à primeira vista.
ele volta para o Brasil completamente seduzido pelo homem e diz, eu tenho que fazer algo parecido no Brasil. Parecia ser a grande esperança da humanidade, porque o modelo liberal tinha se mostrado extremamente fracassado, né? Um colapso daquela sociedade. Quando nós olhamos a montagem de barracas, de barracões no Central Park, em Nova York, a polícia com bastante violência, indo expulsar os pobres, miseráveis da economia do país que tinha, de longe, a mais poderosa economia do mundo, percebe-se brutalmente o colapso de todo o sistema liberal. E a solução parecia ser esses regimes autoritários, mas com grande presença social. A memória dos alemães dos anos 30, ela tem um marco, 1938, foi o ano em que se atingiu o pleno emprego na Alemanha. Então, se em 1933 a Alemanha, há controvérsias, mas chegou a um desemprego de 35% ou talvez até 40%, 5 anos depois do nacionalsocialismo, em 1938, nós temos pleno emprego. Então, a memória das pessoas que viveram aquilo tinha uma outra entrada social que a guerra ofuscou. E que depois a leitura será outra, apenas dos horrores, que foi um componente, sem dúvida nenhuma, decisivo para que essas ideologias fossem para a lata do lixo. Professor Galindo, eu vou aproveitar justamente esse ponto que o professor colocou a respeito do perigo de se olhar o passado em função do presente e repetir uma pergunta que eu fiz em relação à Primeira Guerra no programa passado. Do ponto de vista do que aconteceu nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, muitas das práticas ditas normais à época, hoje, alguns generais, eles seriam processados no TPI, no Tribunal Penal Internacional? Bom, eu acho que o precedente de Nuremberg deixa isso muito claro, né? Todo o discurso que existe para a criação de Nuremberg é que os oficiais nazistas, especialmente, eles tinham plena consciência de que já existiam normas muito claras sobre a conduta no período de guerra. E Nuremberg é estabelecido a partir disso. Há um argumento que é utilizado por muitos nazistas, inclusive ele é flertado por grandes juristas como Carl Schmitt, que chega a dizer isso também, que o estabelecimento de Nuremberg violava o princípio nulla pena sine lege, né? Não é possível pena se não existe uma lei prévia que estabeleça. Aliás, nesse sentido, eu vou lhe perguntar também, acrescentar mais um ponto, acusam o Tribunal de Nuremberg de ter sido um tribunal de exceção. Exatamente. Ele seria, um dos motivos dele ser um tribunal de exceção é que ele é estabelecido, segundo alegam, porque não há regra anterior. Então, ele é estabelecido para crimes que são novos, né? Mas toda a argumentação para a criação de Nuremberg, e acho que nisso, principalmente os americanos, o Robert Jackson, que foi o promotor em Nuremberg, ele foi muito hábil em provar que existia já uma espécie de consciência sobre que tipos de crimes já existiam no direito internacional. As primeiras críticas às atrocidades cometidas ainda na Polônia, que a Alemanha invade a Polônia no dia 1º de setembro e no dia 27 de setembro a guerra já estava ganha, né? A Alemanha já havia de fato ocupado os espaços de poder e controlado a parte do Estado que lhe coube, né, no acordo com a União Soviética, que as primeiras críticas às atrocidades foram feitas pelos próprios militares alemães, que vinham de uma outra tradição, né, os generais alemães, prussianos, e as atrocidades em larga escala foram cometidas pelos SS, que vão acabar recebendo carta branca do Estado-Maior, né, do Reich alemão com Adolf Hitler. Não que o exército alemão não tenha cometido atrocidades, mas efetivamente essas atrocidades estiveram muito mais a cabo e os modos com que elas foram cometidas, né, muito mais a cabo dos SS do que propriamente do exército alemão. Mas é verdade que vai havendo um processo de nazificação também do exército e perde-se, então, a dimensão ética que, de algum modo, as forças alemãs possuíam ainda. A Segunda Guerra, uma das grandes novidades é exatamente essa terrível novidade, né? A quebra de qualquer limite ético e daí a mortandade, o massacre nesse nível, porque as populações civis vão ser penalizadas, né, com essas práticas de massacres e de extermínios. Eu mantenho a pergunta a ambos, acrescentando um elemento, ou melhor, dois. As duas bombas atômicas ao final da Segunda Guerra Mundial. Também é um debate que acontece desde então e há quem diga que os americanos, nesse caso, também teriam incorrido em um crime de guerra. Esse debate, acho que ele não teve fim, talvez não tenha. Qual a opinião dos senhores? Na verdade, se você olha, por exemplo, das normas de direito internacional humanitário nos dias de hoje, jogar uma bomba atômica, ela viola o chamado princípio da distinção, porque você não consegue distinguir o que é o objetivo militar e o que é o objetivo civil.
evidentemente que uma bomba atômica não consegue se fazer. Se existia essa norma àquele tempo, não sei, eu tenho sérias dúvidas, mas eticamente já existia claramente a ideia de que não se poderia atingir civis de uma maneira indistinta. Quando o Eichmann foi julgado em Jerusalém, né, depois de ser sequestrado em Buenos Aires, ele que será acusado de ter matado 6 milhões de pessoas, né? Não é bem assim, mas enfim, de qualquer modo, Eichmann foi o braço direito de Himmler, que era o homem forte da solução final, né? Da política de holocausto, de extermínio da comunidade judaica. Quando sai a sentença de condenação à morte, o advogado dele, um alemão, ele diz: tragam-me então o piloto do Enola Gay, né? O piloto americano, porque no olhar daquele senhor, no ano de 1960-61, em Jerusalém, né, os crimes cometidos por Eichmann foram da mesma natureza, crime de guerra, crime contra a humanidade, que os crimes cometidos pelo piloto norte-americano, com um agravante para o caso do piloto norte-americano. A Alemanha era um Estado totalitário, os Estados Unidos da América uma democracia, embora em guerra tratava-se de uma democracia. Uma outra pergunta que também foi feita em relação à Primeira Guerra, hoje falamos em relação à Segunda Guerra Mundial, participação do Brasil naquele conflito. A participação do Brasil é uma participação que acontece, acredito que o professor tem até mais condições de falar que eu, mas é uma participação que, se você olha pelo ponto de vista de uma agenda desenvolvimentista, Getúlio Vargas consegue utilizar aquilo para dar um upgrade, né, como se diria hoje, né, em uma série de questões que estavam em aberto do ponto de vista desenvolvimentista. Evidentemente que se engajar numa guerra sempre traz enormes perdas, né? Mas no Brasil houve esse componente também, né? Um componente de crescimento econômico associado a uma decisão sobre que lado se colocar durante a Guerra Mundial. Agora, de todo modo, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi muito maior do que se coloca, não especialmente a FEB com seus 20 e poucos mil soldados que vão a Pistoia, que desembarcam na Itália. Mas agora mesmo, nesse ano, será lançado um livro do historiador Hugo Gianotti, chamado Soldados da Borracha, mostrando os soldados esquecidos, né, de milhares e milhares e milhares de nordestinos que embrenham na floresta a fim de atender às demandas do hipercrescimento industrial da indústria bélica norte-americana tão necessária à guerra. Em 8 de novembro de 1942, surge um novo furo na frente nazista, que é a invasão anglo-americana no norte da África. E ali se estabelece uma ponte de logística que sai de Natal. No ano de 1943, o aeroporto de Natal foi o aeroporto de onde mais partiram aviões de todo o planeta Terra. Ou seja, toda a retaguarda para as ações contra Rommel, né, o Raposa do Deserto, no norte da África, saem do Brasil, porque o Atlântico estava bastante comprometido, né, pelos U-boats alemães. Então, existe uma posição estratégica na aliança estratégica para o Brasil com os Estados Unidos, no sentido geográfico e de logística para a invasão ao norte da África, que foi fundamental para, por sua vez, invasão à Itália. Existe uma posição fundamental em relação às matérias-primas. Quando a guerra estava prestes a terminar, Roosevelt escreve uma carta conhecida para o Getúlio Vargas, agradecendo a contribuição com o café, por exemplo, que era fundamental para manter os soldados norte-americanos no clima da guerra, né? Enfim. Na verdade, então, é uma participação que tem uma relevância significativa, até porque temia-se uma ocupação alemã no sul, a partir, claro, dos imigrantes brasileiros. Uma outra coisa pouco conhecida é que no Brasil houve a organização do Partido Nazista, uma unidade do Partido Nazista, que era a segunda maior unidade do Partido Nazista fora da Alemanha. Ou seja, na verdade, a primeira fora da Alemanha. Partido Nazista, a Alemanha. Em segundo lugar, no Brasil, com os imigrantes alemães, né? Então, havia um medo de uma quinta coluna aqui na América, e há o alinhamento do Brasil, quando na Conferência Pan-Americana no Rio, em janeiro de 1942, o Brasil rompe as relações com os países do eixo. Isso vai ser um alinhamento fundamental para as estratégias da guerra do Ocidente, das democracias liberais contra as forças nazifascistas. Bom, eu tinha muito mais perguntas a fazer, mas infelizmente o nosso tema está esgotado. Não poderíamos esgotar o tema todo de qualquer maneira, seria impossível, mas eu agradeço a participação de ambos para falarmos a respeito deste evento que marca
todo o século XX e com as suas consequências até hoje no século XXI. Termina aqui o nosso Direito Sem Fronteiras. Eu conversei hoje com o professor de Direito Internacional Jorge Galindo e o historiador Rogério Lustosa, a quem eu agradeço a ambos a participação aqui no nosso programa. E você não deixe de participar, mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra de novo na próxima semana. Tchau!